Olá! Hoje a gente vai mergulhar num novo jeito de pensar a educação, um modelo que tenta nos preparar para um mundo que, vamos combinar, não para de mudar e cada vez mais rápido. Vamos entender isso melhor? Para começar, a grande pergunta que fica no ar é essa aqui. Se o futuro do trabalho é tão incerto, com profissões que a gente nem imagina surgindo, como é que a educação pode preparar alguém para isso? É uma questão e tanto, né? Então, para a gente começar a desvendar essa resposta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no palco onde tudo isso acontece. Entrando aqui na seção 1, vamos definir o mundo em que a gente vive hoje. O material que a gente está analisando chama essa nossa época de Era da Complexidade. E o que isso quer dizer? Bom, basicamente que a gente está no meio de um turbilhão de mudanças na forma como se produz, como se trabalha, e tudo isso com consequências ambientais bem sérias que não dá mais para ignorar. E o que impressiona mesmo é a velocidade com que tudo isso acontece. Pensa só, lá nos anos 2000, o papo era sobre começar a pensar em metas de sustentabilidade. Hoje, essa tal complexidade já é o nosso dia a dia. E a previsão para 2050? A ideia de ter uma única carreira a vida toda pode simplesmente virar coisa do passado, abrindo espaço para um tipo de profissional que está sempre se reinventando. Pois é, com esse cenário todo, a gente chega num ponto crucial, que é o nosso tema central aqui. Vamos para a seção 2, para entender a verdadeira encruzilhada onde a educação se meteu. E essa imagem aqui mostra o contraste de um jeito bem claro. Antes, o jogo era o da estabilidade, uma profissão para a vida. Já a nova realidade, bom, ela é muito mais dinâmica. As profissões aparecem e somem numa velocidade incrível. O que vale ouro agora não é só o que já se sabe, mas sim a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar o tempo todo. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que os sistemas de hoje, como a educação profissional e tecnológica, a famosa EPT, estão mesmo prontos para esse novo mundo? A fonte aqui nos provoca a pensar se o nosso modelo não está meio que preso lá no passado. Beleza, então, como é que a gente sai dessa? Para entender a solução que o estudo propõe, a gente precisa primeiro entender dois conceitos que são a base de tudo. É isso que a gente vai fazer agora na seção 3. O primeiro conceito é sustentabilidade. E olha, é super importante entender que, aqui, a gente está falando de algo muito maior do que só meio ambiente. Sustentabilidade é vista como um ponto de encontro, sabe? Onde os problemas sociais, os econômicos e os ambientais se cruzam e precisam ser resolvidos em conjunto. O segundo conceito é a transdisciplinariedade. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é bem simples. É o exato oposto daquela escola onde cada matéria fica na sua própria caixinha sem conversar com as outras. É uma forma de aprender que quebra essas barreiras para conseguir resolver problemas complexos do mundo real que nunca são de uma área só. Pronto! Agora que a gente entendeu essas duas peças, sustentabilidade e transdisciplinaridade, dá para começar a montar o quebra-cabeça. Na seção 4, vamos ver como essas ideias se juntam para formar um modelo educacional totalmente novo. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo isso. A proposta é usar sustentabilidade não só como um tema para se estudar, mas como um método, uma ferramenta prática para fazer a transdisciplinaridade acontecer na sala de aula e conectar o que se aprende com a vida real. Tá, mas como é que isso funcionaria na prática? Fica mais fácil de ver esses 3 passos. Primeiro, se escolhe um problema real e complexo de sustentabilidade. Depois, a turma junta conhecimentos de várias áreas, ciência, economia, sociologia, o que for preciso, para entender aquele problema a fundo. E por fim, todo mundo trabalha junto para criar uma solução que funcione de verdade. É literalmente aprender fazendo. E tudo isso nos leva para a reta final da nossa análise, na seção 5. E ela, na verdade, é um grande alerta sobre por que essa mudança não é só uma boa ideia, mas uma necessidade para ontem. A fonte ainda destaca um ponto que a gente não pode esquecer: a pandemia. Ela funcionou como um acelerador para todas essas mudanças. Fez com que a necessidade de reformar a educação se tornasse ainda mais gritante. Não é mais algo para o futuro, é para agora. E a coisa é tão séria que o estudo manda o recado de forma bem direta. Vou até citar. Devemos desenvolver uma reforma ampla nos conteúdos e nas metodologias da EPT. Ou seja, não adianta só fazer um ajuste pequeno aqui e outro ali. A mensagem é clara: a gente precisa de uma reforma de verdade, uma reestruturação profunda. E para fechar, fica essa provocação. Uma pergunta que talvez a gente devesse se fazer sempre que olhamos para as nossas escolas e universidades hoje. Será que elas estão preparando as pessoas para o mundo que já foi ou para esse mundo complexo e super dinâmico que está bem na nossa frente? Fica aí a reflexão.